Quantas vezes você já orou e teve a sensação de que o Senhor não respondeu, esperando por um sinal e recebendo apenas o silêncio? É nesse silêncio que muitos desistem, porque ele se confunde com abandono. Mas e se for apenas a sala de espera dos grandes milagres? Lembre-se de José, filho de Jacó, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, e ainda assim esperou por 13 anos. Durante 13 anos, parecia que o Altíssimo o havia esquecido, mas o silêncio não era desprezo, era lapidação, era preparação. Talvez hoje você esteja sendo moldado em silêncio, e o que parece ausência é o Senhor te preparando para algo que ainda não chegou. Não é fácil esperar, mas desistir agora pode impedir que você viva o propósito para o qual foi criado desde antes do seu nascimento. Você já se sentiu deixado de lado, enquanto todos ao seu redor parecem avançar e conquistar o que você tanto deseja alcançar? E se essa pausa for cuidado divino? E se ele estiver impedindo portas erradas de se abrirem porque tem algo melhor reservado? Desafio. Durante os próximos 7 dias, reserve 5 minutos antes de dormir para agradecer, mesmo sem compreender os motivos. Mesmo com dor, agradeça. Esse hábito pode te ensinar a reconhecer a mão de Deus em meio ao que parece apenas silêncio. Você já sentiu como se estivesse esperando por algo que nunca chega, mesmo tendo orado, confiado, esperado e feito tudo certo? O coração clama por respostas, enquanto o céu parece mudo, e os pensamentos sombrios chegam quando o sono não vem nas madrugadas. Mas o silêncio do Senhor não é um não, nem abandono. É, na maioria das vezes, preparação para algo muito maior. José passou por traição, escravidão e prisão. Mas o Senhor estava ali o tempo todo, moldando o caráter e preparando os bastidores. E se você estiver vivendo o seu ano 12? E se o milagre estiver no próximo passo, e hoje for apenas o último teste da sua fé? Luís, por exemplo, um dos maiores escritores cristãos da história, enfrentou uma crise de fé devastadora após a morte da esposa. Ele, que tanto falava sobre Deus, confessou que naquele momento sentia como se o céu fosse de ferro, mas mesmo assim, ele não desistiu. E foram esses escritos gerados em dor que hoje curam milhões de pessoas pelo mundo. O silêncio não destruiu a fé dele, aprofundou. Você já parou para pensar que talvez você esteja sendo treinado em silêncio para um propósito que ainda não se revelou? E se os dias sem resposta forem exatamente os dias que estão te fortalecendo por dentro, porque Deus não está apenas interessado em mudar sua situação, Ele quer te mudar por completo, quer te tornar mais forte, mais resiliente, mais íntimo dele. Sabe aquele sentimento de ser ignorado por Deus? Ele é comum, mas é mentiroso, porque a palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ele te escuta, mesmo quando você só consegue chorar. Mesmo quando não tem forças para orar direito, Ele escuta e está trabalhando em seu favor, ainda que tudo pareça estático. E enquanto você espera, você pode se preparar. Você pode usar esse tempo para crescer por dentro, como uma árvore que aprofunda suas raízes durante a seca. Leia mais, a palavra se alimente da presença de Deus. Cuide do seu coração, porque o que Ele tem para você não é qualquer coisa. E uma grande promessa exige uma base firme. Então, não se compare com quem já recebeu o que você ainda espera. Cada um tem seu tempo e o seu está vindo. Resista à tentação de desistir no silêncio. O mundo pode não ver, mas no céu há um movimento acontecendo em seu favor. E quando o tempo chegar, tudo vai fazer sentido. Porque o que vem depois do silêncio de Deus é sempre extraordinário. Tem dias que a dor parece gritar mais alto do que a esperança. Você acorda com o coração apertado, o peito pesado, como se estivesse carregando o mundo inteiro nas costas. Você tenta sorrir, tenta fingir que está tudo bem, mas por dentro está em pedaços, e nessas horas, a vontade de desistir parece tão real, tão lógica,
porque dói, porque ninguém vê o que você sente, porque até você começa a duvidar se vai aguentar mais um dia. Mas existe uma verdade que precisa ser lembrada com todo o seu ser. A dor não cancela a promessa. Olha para a história de Jó. Ele era um homem justo, fiel, temente a Deus e mesmo assim perdeu tudo. Filhos, saúde, riqueza. Amigos o acusaram, a esposa o mandou desistir. E em meio ao pó e às cinzas, Jó não entendia o porquê. Ele não sabia que sua fidelidade estava sendo vista pelos céus. Mas mesmo sem entender, ele disse ainda: que ele me mate, nele esperarei. E Deus, que viu cada lágrima que Jó derramou, não apenas restaurou sua vida, ele lhe deu o dobro de tudo que havia perdido. Isso nos mostra que o fim da dor com Deus é sempre um recomeço, e um recomeço melhor. Quantas vezes você já tentou seguir em frente e foi puxado de volta pelo peso das perdas? Às vezes não são só perdas físicas, às vezes é a perda de quem você era, da sua alegria, do seu brilho. Mas entenda, Deus não precisa de um cenário perfeito para agir. Ele cria milagres no meio do caos. Ele ressuscita sonhos que já estavam enterrados. Ele transforma lágrimas em colheitas. Mas e se ela for justamente a porta que Deus vai usar para te conduzir a algo maior? E se esse deserto for o caminho para a terra prometida? E se essa perda for a chance de você descobrir uma versão de si mesmo que jamais teria encontrado se tudo tivesse dado certo? A dor que você sente hoje pode ser o terreno fértil para uma história que vai transformar outras vidas amanhã. Pensa nisso. Quantas pessoas hoje te inspiram? E quando você escuta a história delas, você percebe que a inspiração veio da superação. Você não precisa entender tudo. A Bíblia nunca nos prometeu ausência de dor, mas ela promete presença. Deus não prometeu que seria fácil, mas prometeu que nunca nos deixaria. E isso muda tudo. Porque quando você entende que Ele está com você, mesmo no pior dia, você encontra força onde achava que só havia fraqueza. Tem gente que olha para você e não imagina o tamanho da luta que você enfrenta em silêncio. Mas Deus vê. Ele conhece o esforço que você faz para continuar, conhece as orações que você fez chorando. Ele sabe do cansaço, da exaustão, da vontade de parar. E Ele te diz hoje: não é o fim, eu ainda estou aqui e a promessa ainda está de pé. Sabe por quê? Porque Ele é especialista em reescrever histórias. Ele pegou a cruz, o símbolo da maior dor, da maior vergonha, e transformou no maior símbolo de esperança da humanidade. E se Ele fez isso com a cruz, o que Ele não pode fazer com a sua vida? Não importa se está tudo escuro agora, a luz vai voltar. Pode parecer que está demorando, mas não está atrasado, está sendo moldado. Pode parecer que nada faz sentido, mas lá na frente você vai ver que cada lágrima regou uma semente. Não é em vão. Nada é em vão quando é entregue nas mãos de Deus. Então respira fundo, aguenta mais um pouco. Segura firme, mesmo que seja só com a ponta dos dedos, porque tem algo lindo sendo preparado para você. E quando chegar, vai fazer tudo isso valer a pena. Você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo. Agora tudo faz sentido. Mas para isso acontecer, você precisa permanecer. Mesmo que chorando, mesmo que de joelhos, mesmo que em silêncio, permaneça. Porque a dor de hoje pode ser o testemunho que vai impactar o mundo amanhã. E Deus nunca desperdiça nenhuma dor. A gente vive em uma geração onde tudo é exposto, tudo é comparado, tudo é medido em curtidas, em conquistas, em aparências. E quando você olha para sua própria vida, parece que ela nunca é suficiente. Porque sempre tem alguém que está mais longe, mais rápido, mais brilhante. Você acorda cedo, trabalha duro, tenta fazer o seu melhor. Mas quando abre o celular, é como se tudo o que você fizesse ainda fosse pequeno demais. E é aí que a comparação começa a roubar sua paz. E aos poucos ela também começa a roubar seu propósito. Você já se sentiu assim? Como se estivesse ficando para trás,
como se a sua vida estivesse atrasada, como se Deus estivesse abençoando todo mundo, menos você. A comparação não só distorce a realidade, como também paralisa. E o mais perigoso é que ela vem sutil. Você começa a pensar que não tem talento suficiente, que não tem aparência suficiente, que não tem sorte suficiente. Mas a verdade é que você não foi chamado para correr a corrida de ninguém. O que Deus tem para você é único, exclusivo, feito sob medida. Davi era o mais novo de seus irmãos. Enquanto os outros estavam na guerra, sendo vistos, sendo lembrados, ele estava no campo, com as ovelhas. Aos olhos de todos, ele era o menos provável. Mas foi ali, naquele anonimato, que Deus viu um coração preparado. Foi ali que ele aprendeu a lutar com pedras, a proteger com coragem, a confiar com profundidade. Ele estava escondido dos olhos do mundo, mas totalmente exposto diante dos olhos de Deus. E quando chegou o momento certo, foi ele quem Deus escolheu. Porque Deus não se impressiona com a aparência, com a posição, com o status. Ele se move por propósitos. E talvez você esteja se sentindo exatamente como Davi no campo, vendo os outros sendo exaltados, enquanto você está só cuidando de coisas que parecem pequenas demais. Mas e se eu te dissesse que esse campo é o seu campo de treinamento? E se aquilo que hoje parece insignificante for justamente o que está te preparando para algo extraordinário? Olha ao seu redor, as redes sociais só mostram vitórias, mas ninguém posta as noites em claro, os choros silenciosos, os medos escondidos. Você compara o seu bastidor com o palco do outro, e isso machuca. Isso gera um peso desnecessário, porque você começa a correr uma corrida que não é sua. E na tentativa de se encaixar, você se desconecta de quem Deus realmente te chamou para ser. Você sabia que o bambu chinês demora 5 anos para crescer. Durante esse tempo ele fica invisível. Parece que nada acontece, mas quando começa a crescer, pode chegar a mais de 20 metros em apenas algumas semanas. Porque todo aquele tempo invisível era um tempo de raízes, um tempo de estrutura, um tempo de preparação. Talvez você esteja nesse tempo de raízes. Talvez o que parece lentidão seja, na verdade, profundidade. E Deus está mais interessado em te fortalecer por dentro do que te projetar rápido demais para algo que você ainda não está pronto para sustentar. E enquanto você se compara, você perde tempo que poderia estar usando para crescer. Crescer de verdade, crescer em fé, em caráter, em maturidade. A comparação te faz olhar para os lados, mas o propósito exige que você olhe para cima, porque é de lá que vem a sua identidade. E olha, você não precisa ser uma cópia de ninguém para ser grandioso. Albert Einstein só começou a falar com clareza. Depois dos 4 anos de idade, diziam que ele era lento. Hoje é símbolo de genialidade. Stephen King, um dos escritores mais vendidos do mundo, teve seu primeiro livro rejeitado dezenas de vezes. Ele jogou o manuscrito no lixo, a esposa dele acreditou e tirou de lá. Se ele tivesse se comparado com outros autores que estouraram rápido, talvez tivesse desistido, mas não desistiu. Você não precisa andar no ritmo dos outros, precisa andar no seu. E o seu ritmo é perfeito para aquilo que Deus está construindo. Você não é pequeno, você é único, você é necessário. Você é parte de um plano que só vai funcionar se você ocupar o seu lugar, não o lugar de outro. Então pare de se sabotar, pare de se diminuir, pare de olhar para o lado e comece a olhar para dentro. Porque Deus já colocou dentro de você tudo o que você precisa para viver o que Ele sonhou. Você não está atrasado, você está em processo. E quem está em processo com Deus sempre chega onde precisa estar viva. A sua história, com gratidão, com coragem, com fé. Porque ninguém mais no mundo pode viver o que foi escrito só para você. Tem momentos da vida em que tudo parece ter chegado ao fim,
quando a gente olha ao redor e não vê mais saída, nem direção, nem luz, quando aquilo que antes dava sentido já não faz mais sentido nenhum. O casamento se despedaçou, o diagnóstico foi devastador, o emprego acabou, o filho se afastou, a esperança parece ter evaporado, e é exatamente nesse tipo de cenário que o coração grita: acabou, é o fim. Mas o que os seus olhos veem como fim, Deus pode estar vendo como o começo do milagre. Lázaro estava morto 4 dias no túmulo. Já havia cheiro, já não havia esperança humana quando Jesus chegou. Marta disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela achava que o tempo certo de agir havia passado. Mas Jesus olhou para aquela realidade completamente sem vida e disse: Eu sou a ressurreição e a vida. E então ele gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Porque onde termina a lógica, começa a graça, onde termina o natural, começa o sobrenatural. Quantas vezes você já achou que era tarde demais para recomeçar, para amar de novo, para sonhar de novo, para mudar de vida? Você olha para o espelho e vê cansaço, vê cicatrizes, vê um passado que ainda dói, mas Deus não olha como você olha. Ele enxerga propósito, onde você só vê perdas. Ele vê sementes, onde você só vê terra seca. Ele vê futuro, onde você só consegue ver o fim. Você já ouviu falar da história de Thomas Edison? Ele foi expulso da escola porque o consideravam incapaz de aprender. Foi chamado de fracassado inúmeras vezes. Mas a mãe dele acreditou. Ele acreditou. E por não desistirem, ele inventou a lâmpada elétrica agora. Imagina se ele tivesse aceitado o fim que os outros decretaram para ele. E se você estiver fazendo isso hoje, aceitando que acabou, quando na verdade só está começando. Deus é especialista em resgatar histórias que todo mundo já largou. Ele levanta do pó o que ninguém mais quer tocar. Ele transforma o choro da madrugada em canção de alegria. Ele usa os cacos da sua dor para formar algo novo, algo belo, algo que carrega marcas de superação. Talvez você esteja aí agora achando que sua fé morreu, que o amor morreu, que seus projetos estão todos enterrados. Mas e se hoje Jesus estiver parado diante do seu túmulo emocional, espiritual, financeiro e dizendo: vem para fora. Vem para fora da culpa, da vergonha, da autossabotagem, do medo, porque ainda não acabou, porque enquanto houver fôlego, há esperança. E mesmo depois da morte, Deus ainda pode agir, Ele já provou isso. Provou. Você não precisa entender como vai acontecer, só precisa acreditar que pode acontecer. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para fazer o milagre, na verdade. Ele escolhe justamente os cenários mais improváveis para mostrar que o poder não vem de nós, mas dele. Ele gosta de pegar o improvável e transformar em testemunho. Pensa bem quantas histórias de vitória você já ouviu que começaram no fundo do poço. Quantos relatos inspiradores começaram com falência, luto, abandono, desilusão, porque é ali, quando não resta mais nada, que a única opção é confiar, e quando a confiança é plena, a glória é total, porque você sabe que foi Deus, que só podia ser Ele. Não aceite o ponto final que a vida colocou onde Deus ainda está escrevendo vírgulas. Não aceite que o que morreu vai continuar morto, porque a palavra dele é viva. E quando ele fala, até o impossível obedece. E quando ele decide agir, nem o tempo, nem o passado, nem os erros, nem o inferno inteiro conseguem impedir. Você ainda vai viver coisas que nem imagina, ainda vai rir sem fingir, vai cantar no lugar onde chorou, vai recomeçar onde só via ruína, vai levantar onde só via chão, porque Deus não terminou, e o que Ele começa, Ele completa. Então respira fundo, enxuga os olhos e ouve com o coração. Ainda não é o fim. É só o começo do milagre. Você chegou até aqui, e só isso já é um milagre, porque mesmo com o coração machucado, com a alma esgotada, com os sonhos em frangalhos, você ficou, você não desistiu mesmo, quando ninguém viu. Você lutou, mesmo quando ninguém estendeu a mão. Você continuou mesmo, quando tudo em você gritava:
Não dá mais. Ainda havia dentro de você um sussurro insistente, dizendo só mais um passo. E sabe o que é isso? É a fé que ainda pulsa mesmo no escuro, é a presença de Deus te sustentando, mesmo quando você achava que estava sozinho. É o céu, dizendo eu estou aqui. Talvez você tenha vivido dias que ninguém entenderia, momentos em que tudo o que você precisava era de um abraço, de alguém que dissesse, eu acredito em você, mas não apareceu ninguém. Talvez você tenha olhado para o céu e perguntado, por que comigo? E não veio resposta, só silêncio. Mas escuta, agora com o coração. Esse vídeo é a resposta. É Deus dizendo que te viu, que ouviu. Cada oração sussurrada com lágrimas, que não ignorou nenhuma dor, que esteve lá mesmo quando você não sentia. Você não é invisível, não é esquecido, não é fraco. Você é amado, você é escolhido. Você é filho de um Deus que escreve histórias lindas a partir de páginas rasgadas. E se você acha que acabou, segura firme, porque o céu ainda não deu a última palavra. E quando Deus fala, tudo muda. Quando Ele se levanta, nenhuma dor fica de pé. Quando Ele decide agir, até o tempo se curva para obedecer. Então, por tudo que você já superou, por todas as vezes que você chorou calado, por cada tentativa de seguir em frente, mesmo sem forças. Não pare agora, não joga fora. Tudo o que você já lutou, não desista não nesse ponto da caminhada. Porque há um recomeço vindo aí, há uma estação nova, cheia de cura, cheia de alegria, cheia de paz. Você ainda vai viver o que hoje só consegue imaginar. Vai ver portas se abrindo, onde só havia muros. Vai ver pessoas certas chegando, depois de tantas decepções. Vai viver uma versão de si mesmo, que ainda não conhece uma versão restaurada, liberta, forte, madura, uma versão cheia da presença de Deus. E quando isso acontecer, você vai se lembrar deste momento, vai se lembrar do dia em que estava prestes a parar. Mas algo dentro de você, algo maior te impediu, era Deus. Era o amor dele, dizendo, eu não terminei com você. Respira fundo, sinta esse abraço invisível, é o próprio céu te acolhendo. Porque mesmo que você tenha perdido tudo, você ainda tem a coisa mais preciosa, a promessa de que Deus está contigo. E isso, meu amigo, muda tudo. Você vai sorrir de novo, vai amar de novo, vai viver de verdade de novo, porque Deus ainda está escrevendo a sua história. E Ele nunca escreveu finais tristes, só recomeços surpreendentes. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda clama por esperança. Mesmo com o coração cansado, mesmo com a alma machucada, você ainda quer acreditar. E Deus honra esse restinho de fé. Você não está sozinho. Deus te vê, Ele conhece cada pensamento que ninguém escuta, cada lágrima que você enxugou, escondido cada noite, em claro em que você lutou com o medo. Não desista agora, porque talvez seja exatamente agora que o céu está se movendo ao seu favor. E você não está ouvindo o barulho, porque milagre se constrói no invisível. Respira fundo. Enxuga os olhos, levanta a cabeça. Você vai sorrir de novo, vai cantar de novo, vai viver de novo, porque Deus ainda escreve histórias com finais surpreendentes. E a próxima pode ser a sua.